Aleluia. Senhor, nós apresentamos o nosso louvor, a nossa adoração diante da Tua face, diante da Tua presença, Pai. Como nós clamamos a Deus através deste louvor, Pai. Derrama da Tua glória, derrama da Tua Shekinah, derrama da Tua presença gloriosa sobre as nossas vidas, Pai. Faça-nos, ó Deus, a cada dia sentir mais e mais a Tua presença. Que o nosso louvor, Senhor amado, tenha subido diante da Tua presença como cheiro suave às Tuas narinas, ó Pai. E que nós venhamos ouvir a Tua resposta, aquilo que o Senhor deseja para os nossos corações, Pai. Que eu tenho certeza que o Senhor quer fortalecer a nossa alma, fortalecer, Senhor amado, o nosso corpo, dar saúde para a nossa família, Pai. Então nós estamos aqui, ó Deus, para primeiramente Te adorar, na beleza da Tua santidade. Primeiramente, Senhor amado, trazer o nosso sacrifício de louvor, Pai, que é fruto, Senhor amado, de lábios que Te adoram, de que conhecem o Teu nome, de que temem o Teu nome, Pai. E depois, Senhor amado, nos assentarmos e ouvirmos da Tua palavra e da Tua voz, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. As irmãs podem se assentar. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Bom estarmos aqui na presença do nosso Deus, prontos para recebermos algo dele. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Amém? Aleluia. Aleluia, Jesus. Juízes 6, a partir do verso 23. A partir do verso 23, vamos ler até onde o Espírito Santo de Deus colocar nos nossos corações. Sempre lembrando que nós estamos numa quarta de guerra, com o tema os 300 homens valentes de Gideão, e por que não os 4 valentes da Giovannici, né? Com menos de 1% da Giovannici, 300 nada mais é do que menos de 1% de toda a sua capacidade de exército que Gideão tinha. E nós estamos também aqui com menos de 1%, menos da capacidade do que a igreja poderia estar. Mas isso não é para que o pastor seja glorificado, é para que o nome do Senhor seja glorificado. E mesmo estando em poucos, Deus ainda opera maravilhas, Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma, porque Ele se faz presente neste lugar. E isso é muito bom. Amém? De recebermos notícias tristes, mas viemos à casa do Senhor sabendo que aqui, este é o lugar que Ele colocou o seu nome, para que toda vez que a gente viesse aqui com dor, com preocupação, com temor da morte, nós buscaríamos a face do Senhor e Ele nos responderia. Então estamos prontos e aptos para ouvir a sua voz, a sua resposta, porque tudo provém de Deus. Amém? Vamos lá. A partir do verso 23. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Repete comigo. Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Amém? Então por que veio tudo isso, Senhor? Então por que veio toda essa luta? Foi essa a pergunta de Gideão. Então Gideão, ele ficou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor, é paz, Jeová, Shalom. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezrita. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse:
toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é do teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez-o de noite. Tem coisas que a gente não faz de dia, a gente faz de noite. Tem guerra que a gente não luta durante o dia. Durante o dia a gente só cansa. A guerra espiritual é à noite. Por que à noite? Porque os outros estão todos descansando e nós estamos buscando ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Quem foi que contou para eles, né? Tem duas coisas aqui que a gente está lendo e ouvindo e participando dessa campanha. Quem foi que contou para o exército que Gideão estava vindo? E quem foi que contou para esses homens que foi Gideão que derrubou o altar? Então, quer dizer, o Senhor, ele fala, vai lá e faz, depois ele vai lá e conta para os outros que foi que nós fez. Porque Deus, ele quer mostrar para nós o quanto ele é poderoso. Amém? Não é para gente, por isso que ele falou logo no início, não temas, não tenha medo, porque eu vou mandar você ir, você vai e faz, porque quem garante é Deus. Se Deus garantiu, se Deus mandou fazer, se foi Deus que mandou fazer, está garantido. Amém? Se não foi Deus, aí é responsabilidade nossa, mas se foi Deus, ele garante. Por isso ele diz, não tenha medo. Amém? Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. O Senhor disse, não vai morrer, não vai morrer. Não tenha medo. Por que tudo isso, Senhor? Nós vamos entender, por que tudo isso? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Todo o propósito e tudo aquilo que acontece é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós viemos para a casa do Senhor e quando nós chegamos aqui, nós sentimos a presença de Deus. Mas quando a gente sai, parece que a luta é maior. Parece que o inimigo ficou mais grande. Parece que aquele feijão que era só cozinhar ficou azedo antes mesmo, na água, antes de colocar para lá. Parece que as coisas começam a dar tudo errado. Mas Senhor, eu fui para a tua casa ontem, por que agora acontece desse jeito? Parece que as coisas ficam, não, porque Deus quer glorificar o nome dele na nossa vida. Então uma coisa que precisa ficar difícil, porque para Deus tudo é fácil, para nós que é difícil, para Deus tudo é fácil. A palavra de Deus diz assim, que para o homem realmente é tudo impossível, mas para Deus tudo é possível. E se para Deus tudo é possível, Ele precisa complicar ainda mais, só que para que todo mundo veja. Então Ele vai querer fazer com que você, seria meio difícil de dizer isso, mas o Senhor vai fazer com que as coisas fiquem cada vez mais difíceis, só por glória a Deus ser mais alto, mais forte, para que o nome do Senhor seja exaltado mais grande, sabe, para que a gente vibre, para que a gente pule, para que a gente exalte o nome do Senhor. Parece que quanto mais apertado, mais gostoso é a vitória. Quanto mais difícil e mais impossível, para Deus é tudo mais fácil e mais possível. Glória a Deus. Então Deus, Ele permite, Ele deu uma ordem para Gideão, vai lá e quebra o altar, quebra as raízes, desfaz toda a tradição.
O que Deus queria que Gideão fizesse antes de vencer o seu adversário, e para que nós venhamos a vencer o nosso adversário também, é a gente quebrar tudo aquilo que nos liga no mundo. O que ainda nos prende no mundo? Eu me recordo que no começo da minha conversão, para que eu fosse batizado com o Espírito Santo, eu comecei a buscar no Senhor o que faltava em mim, porque eu orava, buscava, e aquele batismo com o Espírito Santo, aquele falar novas línguas não acontecia. E eu comecei a buscar em Deus para saber por que, Senhor. E Deus começou a me mostrar revistas de videogame que estavam dentro da estante. Na época era estante ainda. Então eu comecei a fuçar e olhar, porque eram revistas que eu trazia do trabalho, porque eles iam jogar fora, e eu pegava, achava interessante, tinha CD de jogo, tudo, eu pegava e trazia. Mas aqueles videogames, tudo aquilo que tinha, nada mais tinha ali do que demônios. Então Deus, ele falava para mim assim, ó, limpa a sua casa. Então quebra todos os vínculos, desfaz. Se nós estamos numa campanha de quarta de guerra, onde nós temos que quebrar o vaso, nós temos que tirar de dentro de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Então a idolatria não agrada a Deus. Então o que nós idolatramos? Nós vamos precisar arrancar fora. O altar a Baal, se você perguntar assim para mim, pastor, o que é Baal? Baal são 4 principados. 4 principados, 6.000 demônios para cada principado. É muito mais, são legiões. Então o principado, os 4 dá 432.000 demônios. Isso. 432.000 demônios. Então, o B, o A e o L é um principado. Então, B é Beelzebul, Astarote, Asmodeus e Leviatã. 4 principados. Então eles erigiram um altar. O pai de Gideão levantou um altar a esse Deus Baal. Então quando Deus vai e escolhe Gideão, Deus diz para ele assim, agora eu quero que você destrua o altar de Baal. Antes mesmo daquela batalha final dos 300. Então antes de nós alcançarmos aquilo que nós precisamos quebrar os altares de Baal nas nossas vidas. Tudo aquilo que não provém de Deus. É que é muito profundo isso. Esse versículo aqui dá para a gente esticar ele, dá para falar de um monte de coisa. Qual é a finalidade de cada um deles? O Beelzebul, o Astarote, Asmodeus e Leviatã. Cada um deles trabalha numa área. Então, se você observar que o Leviatã, se não me falha a memória, ele trabalha na contenda da família. Então, cada um desses principados, cabeça desses, eles comandam um grupo de demônios que são enviados para a destruição da família. E muitas vezes nós idolatramos algumas coisas que este demônio manda para casa. Então, nós precisamos quebrar o altar. O que nós produzimos de altar dentro da nossa família, que nós deixamos que as coisas continuem? Tem aquela tal história, não é nenhuma história, né? A maldição hereditária. O que o meu avô fez, o meu pai fez, eu faço também. Nós precisamos quebrar este vínculo. Nós precisamos desfazer esse altar. E como é que nós fazemos isso? A primeira coisa que a gente faz é se converter ao Senhor. Porque quando a gente se converte ao Senhor, a Bíblia diz assim que não existe maldição sem causa. A maldição sem causa, ela não vai encontrar lugar para pouso. Então tudo aquilo que vinha, que era hereditário, que vinha sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, ele vai ser quebrado através da minha conversão. Então eu me converto, o Espírito Santo de Deus paralisa toda essa maldição e eu começo a viver uma novidade de vida na presença de Deus. Assim eu preciso fazer com que os meus filhos, eles sirvam a Deus junto comigo. E creiam no mesmo Deus que eu creio. Porque senão eles vão reedificar o mesmo altar do meu pai, do meu avô, do meu bisavô.
Então aquela maldição que não me alcança, ela vai alcançar o meu filho. E depois ele vai dar prosseguimento por causa deste altar do inimigo. Então toda a nossa família, ela necessita e carece de estar na presença de Deus. Então Gideão, ele estava no lagar malhando trigo, ele estava sofrendo as mesmas consequências. Às vezes a gente acha assim que porque eu sou pai, o que eu faço não recai sobre os meus filhos. Tudo que eu fizer vai cair sobre eles. Então toda aquela luta que veio porque o pai de Gideão tinha um altar de ídolos. Então todo Israel tinha altares. Mas por que eles tinham altares? Porque eles se deixaram contaminar com aquilo que Deus não queria. Aí começam as alianças. Sabe aquela aliança de pais crentes, filhos crentes. Os filhos crescem e começam a namorar alguém do mundo. Ou alguém que seja do centro de Umbanda. Quimbanda, Candomblé, leia carta, esoterismo, Buda, espiritismo. Ele começa a se relacionar com pessoas assim. Então o que vai acontecer? Ela vai quebrar um vínculo aqui com Deus e vai fazer uma aliança com aquilo que é do inimigo. Fazendo essa aliança com aquilo que é do inimigo, ele traz para dentro da sua família tudo aquilo que tem de lá. Então aquela consequência que viria só sobre ele, agora vem todo sobre a família. E aí aquele que é o chefe da família, ele se vê na obrigação de anunciar: olha, isso aqui está errado, isso vai trazer sobre nós o peso, isso vai trazer a ira de Deus sobre nós. Então todo Israel fez isso aí, trouxe a ira de Deus para eles. E quando Gideão é escolhido por Deus, e o Senhor fala assim: o Senhor é contigo, varão valoroso, varão guerreiro, forte, você é tremendo. Ele disse assim: como que Deus é comigo? Por que então sobreveio todas essas lutas? Se Deus é comigo, se Deus é com você, por que vem a luta? Essa é a pergunta. Se Deus é na minha vida como pastor, por que a luta veio? Alguém aqui tem a resposta? Por que a luta vem na minha casa? Por que a luta vem na vida do crente? Aí a gente vai dizer assim: vamos dar nomes, porque alguém começou a fazer algo. Tudo bem, mas eu permiti. Vamos colocar assim: Jó, o Senhor testemunhou a respeito dele dizendo: ele é um homem temente a Deus e é reto. Por que então vieram todas aquelas circunstâncias sobre a sua vida? Quando a gente vê Satanás indo diante de Deus, pedindo permissão para poder tocar em Jó, para poder tocar em tudo aquilo que ele possuía. Mas Deus, ele tinha certeza que Jó não voltaria atrás e não blasfemaria do nome do Senhor. Então Deus permitiu todo aquele processo. Num só dia ele perdeu todas as suas riquezas e perdeu seus 10 filhos numa cacetada só. Ele ficou sem nada. Ficou só com a esposa buzinando na cabeça dele, dizendo assim: por que você não amaldiçoa o seu Deus e morre? Ou seja, você não serve para mais nada. Você não tem mais riqueza, você não tem mais filhos, você é um inútil. E Satanás ainda vai lá diante de Deus e fala: ainda é pouco o que está acontecendo com ele. O Senhor permite, fala: toca nele, mas não toca na sua alma, porque a alma dele me pertence. Então Satanás vai lá e toca no seu corpo, enche ele de chagas. Por que essa luta veio sobre ele? Vamos dizer assim: porque os filhos não adoravam o mesmo Deus dele? Não, Deus testemunhou a respeito dele, o coração dele é bom, é um homem reto. Por que então essas lutas vieram? Porque Deus precisava aparecer para Jó, para que no capítulo 42 ele dissesse assim: eu ouvia falar de ti, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Antes não via, agora está vendo. Por que a luta vem? Para que a gente enxergue o poder de Deus sobre as nossas vidas. Por que falta o alimento? Porque Deus quer ter o prazer de Ele mandar alguém levar até você. Porque senão você é orgulhoso, você vai até o supermercado e compra.
E ainda vai dizer assim: eu não sou aleijado. E você vai dizer assim: foi eu que fiz. Então, para que Deus não veja e ouça isso, Ele deixa você sem nada, que é para você começar a experimentar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então Deus deixou Gideão sem forças e sem nada, para que todos conhecessem que Deus estava com ele, para que todo o exército inimigo observasse: olha, esse é Gideão, servo do Deus vivo. Você acha que um homem que ia lutar contra o adversário ia lá anunciar: sou eu que vou vir aqui matar vocês? Não, Deus fez questão de ir lá e avisar. Depois Deus reúne Gideão e fala: agora você vai quebrar todo o vínculo da sua família. Olha, mas não deveria fazer isso com meu pai? Repete comigo assim: há obras de Deus que começam para minha família através de mim. A começar em você. A começar em mim, o Senhor quebra o coração. Tem que começar por alguém. Então, que seja, quantas pessoas nós já vimos que começou a buscar a Deus pela família, e dentro da sua casa ninguém era crente, e depois toda a família se converteu. E o que foi que ele teve que fazer? Ele teve que quebrar o vínculo com a sua família, ele teve que quebrar os altares. Quebrando os altares, e erigiu um altar ao Senhor, um momento de culto a Deus. Então você começa a afastar a presença do inimigo e trazer a presença de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa. E quando Gideão diz para Deus assim: quem então poderia estar fazendo algo assim semelhante sobre nós, se Deus é comigo? Repete comigo assim: a dúvida, ela não frutifica, ela não gera frutos, ela é estéril. Amém? A dúvida, ela não gera. O diabo, ele planta dúvida no nosso coração a respeito de todas as coisas. Nós falamos no domingo, nós falamos sobre equilíbrio. O diabo, nós queremos o Espírito Santo como a base para que a gente esteja equilibrado. E o diabo quer colocar a dúvida como equilíbrio. Ele quer criar o trevo. Ele quer colocar na sua frente. Você pode observar: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. O que o diabo faz? Ele vai e faz um outro caminho do lado. O que ele quer gerar com isso? Dúvida. Deus vai e abre uma porta, o inimigo vai e abre uma porta do lado. O que ele quer gerar com isso? Dúvida. Então a dúvida, ela é infrutífera, ela é estéril, ela não produz. Por isso o Senhor Jesus Cristo, ele disse que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Uma hora ele está presente, outra hora está ausente. Então, eu creio ou não creio? O Senhor Jesus Cristo, ele disse sim, sim, e não, não, que passar disso é procedência maligna. A dúvida é do diabo. Se você colocar assim, o sim de um lado Jesus e o não de outro, o diabo, e colocar no meio a dúvida, de que lado você fica? Já surgiu a dúvida, porque você não respondeu de imediato. Vou ficar pensando: de que lado você fica? A dúvida, ela é isso. Ela quer te deixar assim neutro. Você já ouviu falar do neutro? Eu não sou nem crente e nem católico. Eu sou neutro. A Bíblia já diz: é quente ou frio, morno, eu vomito. Ou seja, aquele que tem dúvida será vomitado. Deus não vai aceitar na presença dele aquele que duvida. Então uma palavra para a gente colocar no nosso coração é: não tenha dúvida, Deus é fiel. Amém? Vira para a pessoa que está atrás de você e diga isso para ela: não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida.
Não duvide daquilo que Deus pode fazer. E o pior de tudo é que por mais experiência que a gente tenha, a gente teme. A gente tem medo. Há um lado que é muito bom ter medo, porque o medo te faz buscar em Deus a saída. E ser arrojado demais dá muita impressão de independência. Então você vai de qualquer maneira, eu vou, se Deus demorar muito para responder, a gente dá um jeito. Moisés subiu ao monte para orar e ouvir de Deus e receber as leis. A Bíblia diz que ele ficou 40 dias. O que é 40 dias? Por exemplo, você está esperando uma bênção faz 10 anos. O que é 40 dias? Explica para mim. O povo de Israel estava saindo de 430 anos de escravidão. O que é 40 dias? Não é nada. Mas ele demorou. Ele demorou não, porque não é fácil estar na presença de Deus. Então você imagina para Moisés contemplar a sarça ardendo e daquela sarça saindo uma voz, dizendo para ele assim, ó, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é lugar santo. E a história diz assim que Moisés, quando ele foi expulso do Egito, ele foi com toda a sua bagagem, com tudo aquilo que ele tinha, inclusive a sandália. A sandália tinha o símbolo do faraó na sola. Então quando ele foi se aproximar de Deus, Deus diz, tira a sandália, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Então aquilo que é do mundo, vamos colocar assim, o Egito simboliza o mundo, aquilo que é do mundo não cabe na presença de Deus. E nós começamos a nos aproximar de Deus e Ele começa a nos limpar. Quanto mais perto de Deus a gente estiver, menos palavrão a gente vai falar, menos cigarro a gente vai fumar, menos bebida você vai beber. Você vai olhar para a Coca-Cola e vai desejar Coca-Cola, esquece cerveja. E aí todo mundo diz assim, crente come, parou tudo. A única coisa que sobrou para o crente foi comer, então come. Comer, beber, tomar suco e refrigerante. Então diante de Deus essas coisas vão se afastando. As vestes precisam ser trocadas. Já não nos vestimos mais da mesma maneira. A gente começa a andar diferente. As nossas palavras começam a ficar diferentes. Alguém vai se aproximar de você e vai dizer assim, nossa, você está ficando muito, como é que fala? Beata, ou beato, ou você está muito, sabe, sei lá, tudo para você é isso agora, é Jesus agora, é que as pessoas não conseguem entender. A gente estava louvando e eu sentindo isso, e eu acredito que as pessoas não conseguem entender o que a gente sente na presença de Deus. Mas o que está na cabeça de pessoas estarem num lugar pequeno, olhando para frente, sem ninguém, adorando a Deus, sentindo alguma coisa, lágrima descendo? O que acontece? O povo não vai entender. Mas quando eles começarem a contemplar a nossa vida, talvez eles consigam compreender, ou ver a nossa origem, de onde nós saímos, e o que foi que Deus está fazendo nas nossas vidas. Talvez eles consigam entender, porque aquele estado já não existe mais. Hoje tudo que se faz para a glória de Deus. Então somos diferentes. O povo, quando viu que Moisés demorou 40 dias, o povo consultou o irmão de Moisés e disse para ele assim, ó, Moisés, nós achamos que ele morreu lá no Monte Horebe. Achamos que ele já morreu. E se ele morreu, ele não vai trazer resposta para nós. Então, façamos para nós um bezerro de ouro. Façamos não, a Bíblia diz assim, façamos para nós um ídolo. Eles jogaram todo o ouro que possuía no fogo e saiu um bezerro de ouro. Bezerro, qual é a primeira palavra, qual é a primeira letra
que o altar que foi quebrado, o P de Beelzebul. Então toda a idolatria teria que ser quebrada, mas eles levantaram um ídolo. E esse ídolo provocou a ira de Deus contra aquele povo. Então aquele povo morreu no deserto. Todos aqueles que fizeram festa, adoraram aquela imagem, todos eles morreram no deserto. Não entrou nenhum deles. Só entrou aqueles que Deus escolheu. Dos que saíram do Egito e entraram na terra prometida, somente Josué e Caleb. Ficaram 40 anos andando no deserto, até conseguir alistar a promessa. Mas aqueles que duvidaram de Deus, aqueles que não quiseram esperar os 40 dias, gente, o que é 40 dias? Eu posso afirmar que para você daqui 40 dias Deus vai fazer algo tremendo nesse lugar, e nós não sabemos o que é 40 dias. Então vamos desistir de tudo? Não, espera mais 40 dias. Em 40 dias, Deus falou com Moisés. 40 dias Jonas entrou dentro de uma cidade de Nínive, e anunciou: de hoje a 40 dias Deus vai visitar esse lugar. E o rei temeu aquela palavra do profeta Jonas, e ele começou a lançar sobre todo o seu reino que todos nós nos coloquemos diante do Deus de Jonas e venhamos nos arrepender diante de Deus, porque daqui 40 dias ele pode fazer algo tremendo contra nós e não vamos provocar a sua ira. E a Bíblia diz que Deus mudou o plano que ele tinha de destruir Nínive, e toda aquela cidade se converteu ao Senhor. Até os animais ficaram em jejum. O único que ficou com raiva foi Jonas, porque ele queria que Deus matasse eles. Por quê? Porque eles eram um povo ruim, um povo que matava os profetas. Sabe o que eles faziam para matar os profetas? Eles tiravam o couro da sola do pé, eles tiravam o couro das costas e depois jogavam para morrer no deserto. Então todo aquele que era enviado para falar em nome do Senhor para aquela cidade, eles eram mortos. Jonas, quando ele recebeu a mensagem do Senhor, vai para Nínive e anuncia, ele fugiu para outro canto. Ele não queria, e quando ele entrou e anunciou, ele desejava que aquele povo todo morresse, que Deus não tivesse misericórdia deles, mas Deus, na sua infinita e gloriosa misericórdia, teve misericórdia daquele povo, e aquele povo se arrependeu diante de Deus. Também quebraram os seus ídolos, assim como Deus determinou para Gideão: quebra os vínculos, quebra o vínculo com a tradição. Aquela tradição de dar 3 pulinhos para achar alguma coisa dentro de casa, isso é do diabo. A tradição de fazer sinal da cruz enquanto passa na frente da igreja católica. Eu nunca fui católico, mas o primeiro casamento foi com uma católica, e eu achava que tinha que copiar, e eu fazia sinal da cruz. Pensa num camarada besta. Aí depois que a gente se converte, a gente tem que quebrar tudo isso que a gente fez. Amém? Aí eu conheci uma pessoa que tinha sido católica e se converteu ao Senhor. Glória a Deus, ela mudou todo o meu plano, toda a minha vida. Ou seja, se dentro do lar dela tinha um altar para a Aparecida, a única Aparecida que tem é o nome dela, Edneia Aparecida. Vai tirar então, em nome de Jesus. Quebrar todos os vínculos. Quando Deus diz para Gideão: vamos quebrar o altar, vamos quebrar a tradição. A mesma coisa, a tradição dentro da igreja, que para Deus se manifestar, a gente precisa entrar com o pé direito. Ou então a gente precisa fazer a mesma coisa sempre. Ou então eu vou pregar a mesma palavra todo dia para ver se... Um dia eu posso pregar de um jeito e no outro dia pregar de outro. É o jeito que Deus conduz.
Eu tenho mais facilidade quando tem um grupo de pessoas assim, que eu consigo ministrar cada um, e a igreja é para isso. Todo mundo tem as suas ideias dentro da sua casa, mas aí quando vem para a igreja, Deus ele vai colocar as nossas ideias tudo em ordem. Sabe aquilo que você estava pensando na sua casa? Pois é, não é assim. Sabe aquele balde que você olhou para ele e desejou chutar? Deus vai dizer para você, não é assim. Não é assim que funciona. Olha para o pastor e fala assim, pastor, como é que você conseguiu? Foi à custa de jejum e oração. O Senhor Jesus Cristo ele disse assim, que acerta castas de demônio, que só sai à custa de jejum e oração, não sai de qualquer jeito. Então nós temos que orar muito, buscar muito em Deus, para que Deus aperfeiçoe a família. Porque a única coisa que nós podemos saber fazer é gerar, a mulher gerar e o homem ir lá e plantar a semente. O que nós sabemos fazer é isso. E depois a educação, eu tenho um princípio. Eu aprendi uma coisa com a minha família e você aprendeu outra com a sua família. Então a gente quer os dois ficar discutindo para ver quem vai educar, para que lado vai. Ah, mas a minha família é mais livre. Ah, a sua família é mais presa. Pode ver o mais livre. Depois ele tem que ficar preso. E o que é preso, depois ele fica livre. Eu falo muito isso sobre o liberal. Quando nós somos muito liberais demais, uma hora você vai ter que ser sistemático. E a hora de você ser sistemático é mais difícil. Porque todo mundo vai dizer para você assim, nossa, você não era desse jeito. Experimente sempre dizer sim para o seu filho, e o dia que você disser não, o que acontece? Ele está acostumado com sim. Meus filhos eles estão acostumados com não, e é 3. Toda vez é 3 não. Se alguém vem conversar comigo é não. É não. Por quê? Porque o não ele abre as coisas, os assuntos, o que está na mente. Você pode observar, o filho fala assim, ô pai, eu vou ir ali. Você fala, não. Pai, mas eu vou ali com meu amigo assim, 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 assim. Não. Pai, eu vou ali com meu amigo e tal, em tal lugar. Assim. Não. Pai, mas eu vou ali com meu amigo em tal lugar e lá vai ter um grupo de pessoas assim. Quem são essas pessoas? Porque se você fala assim de imediato, você não vai saber o final. E depois você só se espanta com o resultado. Então é melhor dizer não. É melhor dizer não só para ver o que acontece. Até onde vai chegar. Então eu vou dizendo não. 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 Aí vai abrindo, vai conversando, vai dialogando. Não. Então, sabe por que o primeiro não? Por causa disso aqui, ó, que você não ia me contar de primeira. Isso serve para todos nós. Até nós adultos, nós achamos que nós estamos certos em tudo. E quando nós chegamos diante de Deus, Deus diz não. Ah, mas Senhor, eu faço tudo que o Senhor manda. Não. Mas Senhor, se eu for fazer isso aqui vai ser bom. Não. Mas por que? Igual no período da pandemia, quando foi em julho, agosto mais ou menos, que as igrejas começaram a reabrir, eu fui diante de Deus, coloquei tudo diante de Deus, falei, Senhor, as igrejas estão abrindo. O Senhor falou, eu falei assim, Senhor, todo mundo está abrindo. O Senhor falou para mim, você não é todo mundo. O que eu fiz? Sente e chora, levanta e luta. Mas sentei e chorei, fazer o quê? Você não é todo mundo. Depois eu comecei a ver as notícias de pastores morrendo, pastores se reunindo dentro de casas e pegando o problema e morrendo.
Eu comecei a ver tudo isso aí. Eu falei, Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar, sabia? A gente só retornou dia 10 de janeiro de 2021. E quando foi em março, o governador vai de novo. Falei, Senhor, agora eu só volto quando o Senhor mandar eu voltar. Só volto quando o Senhor mandar eu voltar. Não vou ficar fazendo a vontade desses homens. O que eles querem com isso? Eles querem atacar a igreja, eles querem destruir a igreja. Se a gente for analisar, as igrejas hoje, elas são completamente diferentes do que era antes. Igrejas grandes ficaram sem membros também. Ficaram sem membros. Eu recebi uma oportunidade para ir pregar, acho que na igreja do meu irmão. E eu disse para ele que eu não ia. E a igreja vazia. Eu falei assim, disso eu entendo. O que é interessante é que a igreja de 5.000 pessoas ficaram igual nós, vazios, com poucos fiéis. Ou seja, Deus tirou todo mundo daquele nível e colocou todo mundo igual. Pastores tiveram que entregar as igrejas. Não tinha mais como continuar. Deus, ele colocou todo mundo no mesmo nível, ele permitiu isso. A Bíblia diz assim que o diabo não resiste ao poder da igreja, porque Deus se faz presente dentro da igreja. E por que isso sobreveio? Porque Deus estava observando que a igreja dele tomou outro caminho. Eu posso dizer uma coisa para você, tem coisa que está me envergonhando. Porque nós crentes, nós começamos a tomar atitudes que o mundo tem vergonha de ser crente. Você sabia que o crente está se tornando o maior fofoqueiro da terra? Porque ele consegue fazer o quê? Ele está dentro da igreja e vê a irmã com uma roupa assim, depois ela pega e manda o zap para outra. Você viu a roupa que ela está? Não dá vergonha isso? O próprio crente está destruindo a imagem do seu pastor. O próprio crente. Não é nem o diabo, é o próprio crente. Não dá vergonha isso? Você chegar e ficar falando de uma pessoa assim que você nem às vezes conhece. Então você imagina, tem uma pessoa conhecida que ela falou assim, faz 1 ano e 8 meses que eu estou nessa igreja, e a igreja é muito grande, eu não consegui nem pegar na mão do pastor ainda. Eu falei, então fique mais perto dele. Quem sabe você tem a oportunidade. Por que ele quis dizer isso para mim, eu sendo pastor? Para eu talvez criticar o pastor. E como é que eu posso criticar o pastor sendo que eu sou pastor? Como é que eu posso falar do crente sendo que eu sou crente? Então, às vezes está vendo assim que aquele que está no centro de Umbanda, ele está ali porque ele quer fazer aquilo ali. E ele está fazendo bem feito aquilo que é para o inimigo. E a igreja está deixando a desejar. Então Deus olhou tudo isso aí e falou, tem que parar essa história. Tem que parar. Por quê? Porque Deus ele busca verdadeiros adoradores. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Nós não viemos aqui para ver com que jeito que a irmã está. Nós viemos aqui para a gente se unir e adorar a Deus. Vamos apresentar o nosso sacrifício de louvor. Nós viemos aqui, olha, eu conversando com o meu vizinho no zap, e ele mandou para mim o que a médica falou lá, da esposa dele. Eu olhei assim, mas o que me chamou a atenção foi risco de morte. Aí você olha assim e fala, não dá para você ficar questionando o porquê disso, porque não olha a gravidade. No domingo nós estivemos com a minha sobrinha, olhando para ela, sempre semblante dela, ela precisa de ajuda. Ontem ela foi para o hospital, tomou 2 bolsas de sangue, uma bolsa daquela parte amarela do sangue lá, tudo. Precisa disso.
Então nós ficamos muito tempo olhando para as picuinhas. Essa é a palavra, as picuinhas. Picuinha. Ai, o pastor não me cumprimentou hoje. Ai, eu não volto mais para a igreja por causa disso. Ai, pelo amor de Deus. Em outro tempo Deus faria o quê? Tiraria a cinta e dava umas boas cintadas. Vai se converter, rapaz. Vai orar, rapaz. Aí Deus, quando Ele começa a falar assim, quebra o altar, quebra toda a sua dependência, quebra tudo aquilo que não provém da minha presença. Eu anotei aqui algo que o Espírito Santo de Deus colocou dentro do meu coração. O rei Davi, ele desejou construir um templo para Deus. Repete comigo, levantar um templo. Construir um templo para depois colocar a arca do Senhor lá dentro. Ele desejou fazer isso. Ele, como rei de Israel, um rei segundo o coração de Deus, ele desejou fazer isso. E Deus disse para ele assim: você não. As suas mãos são sujas de sangue. E ele era um guerreiro. O povo de Israel cantava uma música quando ele voltava da guerra, que Saul tinha matado 1000 e o rei Davi tinha matado 10.000. O que provocou a ira de Saul. Então Deus, ele falou para Davi assim: você tem as mãos sujas de sangue. Ou seja, não tem como lavar as suas mãos. Não é só ir lá no rio e lavar. Eu quero que o seu filho construa o templo. Porque Davi, ele disse assim: olha, nós habitamos todos em casas. Eu habito num palácio. E a arca do Senhor não tem onde ficar. A presença de Deus, a arca simbolizava a presença de Deus. Aonde Deus estava? Que no tempo de Moisés era o tabernáculo, o santo dos santos, um lugar reservado, aonde Deus queria estar no meio do povo. Então depois, quando vem Davi, ele quer levantar um altar, ele quer um lugar para que Deus tenha a sua morada. E Deus disse para ele que não. Então ele falou: eu não, então meu filho está bom, mas eu não vou deixar de ajudar meu filho na sua tarefa. Eu vou ajudar ele. Então ele começou a arrecadar ouro, tudo aquilo que precisava. E depois Deus falou para ele como deveria ser o templo. E depois vem a hora de trazer a presença de Deus para aquele templo. E não é de qualquer maneira. Davi se empolgou, chegou a hora da gente pegar a arca do Senhor e trazer para o templo. Só que ele não se apercebeu de como se fazia isso. E ele foi afoito, ele foi afobado. Então ele foi até o lugar onde estava a arca do Senhor durante 20 anos. E toma aquela arca e começa a trazer. E quando aquela arca está no carro de boi, aquela arca solta a roda, ela cai. Um homem vai e toca na arca. Deus parte ele no meio. Porque não é qualquer um que toca na arca. Depois daquilo ali, Davi se entristeceu. Aquela arca é pega e é levada à casa de Obed-Edom, que ficava na beirada da estrada, um lugar simples. Uma pessoa humilde. Quando essa arca é depositada dentro da casa de Obed-Edom, que ficou lá 3 meses, aquela casa foi próspera. Repete comigo: a presença de Deus traz prosperidade. A presença de Deus me ajuda a pagar minhas dívidas. A presença de Deus me traz saúde. A presença de Deus me traz paz. A presença de Deus me traz cura. Aleluia. E lá dentro da casa de Obed-Edom não tinha outro altar, só tinha um lugar reservado para que a glória de Deus permanecesse, para que a presença de Deus entrasse naquela casa. E as pessoas, para irem adorar a Deus, elas levavam ouro, elas levavam pedras preciosas, elas levavam prata, bronze, tudo o que tinha de mais precioso elas deixavam como oferta. Toda a oferta de sacrifício eles levavam e deixavam ali na casa de Obed-Edom. E a Bíblia diz que aquele homem se tornou próspero. Depois de 3 meses, Davi reúne os sacerdotes. Depois ele começa a fazer a coisa certa.
Ele reúne os sacerdotes, Ele reúne os levitas, que são esses os responsáveis por carregar a presença de Deus, trazer a arca do Senhor, e Ele vai até a casa de Obed-edom. Aí chega o momento da despedida, vamos nos despedir da presença de Deus. Obed-edom, ele olha para aquela arca sendo levada, ele vê aquela arca fazendo a curva, descendo a estrada, e o povo de Deus, a cada 6 passos, oferecia a Deus um sacrifício de louvor a Ele, uma adoração a Ele, até chegar em Jerusalém. Obed-edom, olhando para aquela situação, olhou para sua esposa e disse para ele assim: não posso ficar aqui, porque aonde a presença de Deus estiver, eu quero estar também. Ele disse para a esposa: eu não posso ficar aqui, sendo que a presença de Deus está saindo, então eu quero estar aonde a presença de Deus estiver. E aquela mulher sábia disse para aquele marido: se você vai aonde está a presença de Deus, eu também quero ir junto com você aonde está a presença de Deus. E a arca do Senhor foi levada até Jerusalém, foi estabelecido um local para que ali ela ficasse até o templo ficar pronto. E Obed-edom foi lá e, com a sua riqueza que ele possuía naquele momento, comprou uma casa perto da presença de Deus. Aleluia. Repete comigo assim: altar, lugar de sacrifício, santuário, lugar de morada. Eles ofereceram um sacrifício enquanto levava a arca, mas quando chegou lá, estabeleceram um santuário. Senhor, é aqui que nós vamos pousar a sua presença. Senhor, é aqui que nós queremos que o Senhor fique. É aqui, Senhor, que eu quero que o Senhor fique. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo caminhando a Emaús, na direção de Emaús, uma vila chamada Vila dos Desprezados. Os 2 discípulos conversando entre eles, dizendo assim: você viu o que foi que aconteceu? Aquele que nós esperávamos que nos salvasse, ele morreu na cruz. E Jesus se apresenta junto deles e pergunta: o que vocês estão conversando entre vocês? E eles olham para Jesus, não reconhecendo ele. Ele diz: você não é judeu, que você não conhece tudo o que aconteceu nesses dias? E eles começaram a caminhar, a conversar, Jesus ali presente. Repete comigo: Jesus é o que fala com você no caminho. Jesus é o que fala com você quando você se assenta. Jesus é o que fala com você no partir do pão. Aleluia. E eles entram dentro de uma casa, e quando eles começam a se alimentar, e Jesus pega o pão, ergue e dá graças a Deus e parte o pão. Quando ele parte o pão na frente dos seus discípulos, daí eles reconhecem: é Jesus. E quando eles reconhecem é Jesus, eles dizem: fica, Jesus, mais um pouquinho, não vai embora agora, fica aqui junto com a gente, a sua presença é gloriosa sobre as nossas vidas, não vai embora. Existe um espaço dentro do nosso coração, que eu ouvi pessoas ímpias falando sobre isso. Olha até onde já chegou. Eu ouvi um médico que cuida do coração dizendo que o nosso coração existem 2 átrios, duas partes ocas dentro do nosso coração. De um lado, ele disse assim: é um depósito de todos os nossos sentimentos. E ele disse assim: e o outro está vazio. Este outro lugar é o lugar do Senhor Jesus Cristo, é o lugar do Espírito Santo. Então o meu coração é o teu altar, Senhor, o meu coração é o teu santuário, Senhor. Então quando nós começamos a quebrar o vaso, quebrar o altar, quebrar aquilo que não é de Deus, e levantar um altar que glorifique e exalte o nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos nos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Nosso Deus é o Deus que quebra cadeias. O nosso Deus é o Deus que abre caminho no meio do mar. O nosso Deus é o Deus que cura enfermidades. Nós queremos ordenar que toda obra das trevas, que ela caia por terra em nome de Jesus. Que toda investida do diabo contra a sua vida, Gislene, caia por terra. Que toda investida do diabo contra os seus filhos, que caia por terra.
Repete comigo assim, querida. Senhor Jesus, durante a minha vida, eu cometi muitos erros. E isso pode ter aberto brechas na minha família. E eu gostaria, nesta noite, pedir perdão a Ti, me arrepender diante de Ti, fechar essas brechas e que as maldições não alcancem os meus filhos, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Senhor, neste momento, ó Deus, nós também colocamos as nossas vidas diante de Ti. Perdoa, Senhor amado, as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, que também provocamos, Senhor amado, e deixamos brechas abertas, ó Deus, e através dessas brechas, o inimigo ele consegue, Senhor amado, invadir o nosso lar e trazer dentro da nossa casa, Senhor amado, situações difíceis para serem resolvidas. Pai amado, eu quero fechar as brechas, eu quero quebrar toda a sentença, eu quero, Senhor amado, retirar todas as palavras, e eu quero transmitir bênçãos, ó Pai. Eu quero transmitir palavras de bênçãos sobre os meus filhos, eu quero transmitir palavras de bênçãos sobre a vida da Tua igreja, sobre as suas famílias, ó Deus, para que o Teu nome sobre eles seja glorificado, Pai. Alcança, Senhor amado, o lar da irmã Gisele, alcança, Senhor amado, o lar da irmã Vilma, alcança, Senhor amado, o meu lar, e de todos aqueles que Te buscam, Senhor, com sinceridade do coração, Pai, e que todos nós venhamos a destruir os altares, Senhor amado, que levantamos para o inimigo, e exaltemos o Teu nome, Senhor. Façamos um altar para Ti, ó Deus, um lugar onde o Senhor possa sempre estar, de preferência dentro dos nossos corações, nos dirigindo para que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Aquilo que eu não soube falar, aquilo que eu não consegui transmitir, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, ministre os corações nessa noite, para que tenham noites abençoadas, de paz, em nome de Jesus. É o que eu Te peço e Te agradeço. Amém, Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e nosso Pai, a comunhão e a consolação no Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida, e todas as irmãs digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Amém. Pega a fila aí e no final me dê a paz.